E aí, meus quarentenados, tudo bem com vocês? Vamos hoje, com o Positivismo de Augusto Comte, o título da aula é o Positivismo e o Pensamento Sociológico, ali no canto a fotografia do nosso, digamos, anfitrião, nesse pensamento sociológico. Muita gente já deve ter ouvido falar de positivismo. O lema da bandeira brasileira é um lema positivista, ordem e progresso, ou seja, onde a ordem, o progresso é um resultado natural dessa situação, certo? Mas o nosso amigo aqui, ele é importante porque, primeira coisa, ele é considerado pai da sociologia. O que é ser pai de alguma coisa? No caso de um pensamento científico, é o sujeito que vai chegar, vai elaborar, vai sistematizar uma área do conhecimento. No caso, então, o Comte, ele vai ser o responsável por essa mudança, pela criação de uma nova área do conhecimento, certo? Ele está, como vocês podem ver, o tempo de vida dele pega ali o finalzinho do século XVIII, e vai até meados do século XIX. Então, o Comte, ele nasce num período bastante turbulento da história. Por que isso? Aqui é o penúltimo ano da Revolução Francesa, ele vai pegar as guerras napoleônicas, vai pegar os processos de independência na América Espanhola, vai ver a consolidação da Revolução Industrial, revoluções dentro da Europa. Então o Comte ele vai ser apanhado dentro desse contexto de intensas transformações e, obviamente, essas intensas transformações vão influenciar e muito a sua maneira de ver a realidade. E para isso ele vai desenvolver todo um pensamento, no qual busca romper com a filosofia, que ele considera uma especulação, uma perspectiva bastante especulativa, ou seja, o sujeito fica pensando, e ele vai tecer críticas. Não é que a filosofia não é ruim, a filosofia é excelente, mas a visão que esses indivíduos tinham da filosofia era a pior possível. Tá? E aí, lembra quando nós vimos na aula anterior sobre o surgimento da sociologia? Então, o pensamento do Comte vai ser influenciado por essas mudanças, como eu já coloquei para vocês algumas delas. Transformações sociais, ida de massas e mais massas de trabalhadores rurais para os centros urbanos, para as cidades que estavam passando por industrialização. Transformações políticas, como eu falei, Revolução Francesa, as revoluções de 1820, 1830, 1848, também processos, como eu já havia colocado, de independência, guerras napoleônicas. Então, assim, ele está assistindo mudanças. E mudanças econômicas? Industrialização, consolidação do capitalismo. Tá? Então, tudo isso, todo esse turbilhão de coisas no início do século XIX. Então, o Comte ele vai tentar, como outros teóricos, interpretar esse mundo em que ele está vivendo. Que mundo é esse? Qual que realidade é essa? Então, o Comte ele vai trabalhar, vai desenvolver toda uma área de conhecimento voltada para a compreensão dessa realidade. Tá? Então, é isso que a gente está vendo aqui, certo? Então, a primeira coisa, e aí nós vamos nos deter com mais intensidade nesses dois tópicos. Primeira é você tentar explicar os fenômenos que são humanos com a mesma dinâmica, com o mesmo rigor das chamadas ciências naturais ou ciências da natureza. Mas aí a grande pergunta é possível analisar comportamento humano como nós estudamos elementos, fenômenos físicos, fenômenos químicos? Não. O homem ele tem uma característica, o homem é imprevisível. Ele hoje pode estar motivado por uma determinada situação, por uma determinada forma de pensar, e passado um tempo, diante das circunstâncias, diante dos acontecimentos, mudar essa maneira de conceber a sua própria realidade. Então há uma certa imprevisibilidade no comportamento humano.
Mas acontece que a preocupação do Comte não é ficar analisando apenas o comportamento humano. A preocupação do Comte é também analisar o comportamento humano, mas principalmente poder estabelecer regras que façam com que esse homem, né, esse indivíduo, ele avance na história, mas baseado numa perspectiva de progresso. Ou seja, lembra quando eu falei do lema da bandeira brasileira, né? Ordem e progresso? Então, se esses indivíduos se comportam de maneira previsível, né? De maneira ordeira ou ordenada, então você vai ter uma evolução, né? As coisas vão mudando, mas vão mudando progressivamente, tá? Elas avançam progressivamente. E o que eu quero dizer com isso? Então vamos lá. Uma das características mais fundamentais das ciências da natureza é a existência de leis. Então vamos trazer um exemplo. A água atinge seu ponto de ebulição em 100 graus centígrados ao nível do mar. Isso é uma lei. Isso é interessante por quê? Porque independente do indivíduo, independente do lugar onde ele viva, da religião que ele professe, do time que ele torce, a água ao nível do mar sempre atingirá seu ponto de ebulição aos 100 graus, né? Ao nível do mar. Aí, como é que eu transfiro, por exemplo, essa perspectiva para dentro das ciências humanas? Aí é um ponto bastante interessante. O Comte, como o Durkheim, por exemplo, ele vai pensar a sociedade da seguinte maneira. Essa sociedade ela funciona como se fosse o nosso sistema solar. A visão que ele tem é essa. Então, vocês estão lembrados que os planetas cumprem órbitas ao redor do Sol. Essa ordem mantida pelos planetas, o lugar desses planetas dentro desse sistema solar, garante a perenidade do sistema, tá? E aí, um ponto bastante interessante. Nós não temos, né, os dias, as horas, os dias, os anos, os séculos, os milênios passam e os planetas estão fazendo a mesma coisa, cumprindo, né? Mas você está tendo... então quer dizer que os planetas estão evoluindo? Não, não é que os planetas estão evoluindo, mas eles mantendo a sua órbita, mantêm tudo ordenado e a sobrevivência, garantem a sobrevivência do sistema como um todo. É possível aplicar isso para os seres humanos? Como já vimos, o ser humano é imprevisível. Então, sendo imprevisível, significa que a aplicação dessas leis enfrenta algumas dificuldades, tá? Dada essa imprevisibilidade. Tá, mas então por que o Comte vai formular toda a sua teoria sociológica baseada nos princípios dessas leis que regem as ciências da natureza? De uma maneira muito simples, tá? A ideia dele é essa. Ele defendia, né? Além de entender, ele defendeu a ideia de que se os homens se contentassem, né? Contentar não é um termo muito adequado, mas se eles admitissem o lugar deles na sociedade, ou seja, não tentassem quebrar essa ordem estabelecida, toda a sociedade como um todo evoluiria, inclusive esse indivíduo. Então, por exemplo, pode ser que pelo trabalho, né, ele viesse a enriquecer, certo? Então, mas mantendo-se dentro de uma lógica de ordem, certo? Obedecendo a uma lei que rege essa sociedade, tá? Então, é isso que vai fazer com que o Comte desenvolva uma concepção de sociologia e principalmente de sociedade baseada na existência dessas leis, correto? Mas por que isso? Aí é que vem a principal característica do pensamento kantiano. O Comte, como vocês já perceberam, ele está vivendo ali, né? Ele tem a sua existência nesse contexto aí do século XIX, contexto esse caracterizado pelo triunfo do iluminismo. O iluminismo é razão, é racionalidade, tá? Então, ele interpreta a realidade das pessoas a partir de critérios científicos. E essa cientificidade, vai ser bem interessante, ela trabalha com uma perspectiva que vai ser a base do pensamento do Comte, que é a ideia de neutralidade científica.
certo? Então, aqui seria a questão da previsibilidade e da neutralidade. Estabelecimento dessas leis que vão reger essas relações sociais. Então, as relações sociais, para que essa sociedade possa progredir, elas não podem apresentar situações de caos, tá? Então, quando você para e pensa uma sociedade baseada, né, ou analisada e pautada pela existência de regras, de leis bem claras, bem nítidas, os indivíduos, ao obedecerem essas leis, eles garantem o progresso dessa sociedade. Caso contrário, você vai ter exatamente o caos e o fim dessa sociedade, tá? É como se, por exemplo, a Terra, dentro daquilo que a gente tinha colocado como exemplo do sistema solar, a Terra quisesse cumprir a órbita de Júpiter e Júpiter querer cumprir a órbita de Mercúrio. Seria o caos, né? Então, o sistema solar entraria em colapso, a sociedade também entraria em colapso, caso os indivíduos não aceitassem a sua condição dentro daquela sociedade. Ah, mas isso tem uma perspectiva conservadora? Muito provavelmente sim, né? Conservador no sentido de conservar, manter, continuar, tá? Então é uma proposta desenvolvida pelo Comte, certo? Ele vai desenvolver aqui o seu pensamento a partir de 3 parâmetros: o estágio teológico, o estágio metafísico e o estágio positivo. Esses 3 estágios correspondem à evolução da humanidade, certo? Então, o primeiro estágio é o teológico, ou seja, o homem, no seu estado primitivo, explicaria tudo pelo prisma da religião. Não é uma religião específica, é apenas pelo prisma da religião. A religião é acreditar em algo que é sobrenatural, algo que está fora da realidade do sujeito, né? Embora interfira, muitas vezes, na própria realidade desse indivíduo. Mas a questão é você interpretar tudo pela perspectiva da religião. Essa concepção ela vai ser característica das sociedades chamadas primitivas até mais ou menos ali a Idade Média. Então você veja que há um largo espaço de tempo em que as pessoas, ainda privadas dessa racionalidade, passam, né, elas interpretam o mundo pelo viés da fé, da religião, e essas explicações elas são pautadas, pelo senso comum, tá? Então as coisas são porque são e acabou, não se pensa em relação a isso. Elas são porque são. Aí você trabalha com a noção de destino, de fatalidade, né? Estabelece uma dicotomia de bem e mal. Então, é a forma de se explicar. O segundo estágio é o chamado estágio metafísico. Metafísico, o termo ele invoca a ideia de algo que está além da física. Então, do mundo físico, né? O primeiro a cunhar esse termo foi o Aristóteles, né, o filósofo grego, e indica o seguinte: como é que é o estágio metafísico? O estágio metafísico vem com uma pré-concepção de razão, né? E essa pré-concepção de razão, ela surge ali no período da Renascença, quando as pessoas começam a se desvincular, se afastar um pouco das explicações religiosas, né? Aí você desenvolve um pré-pensamento crítico, certo? E é uma forma já diferente de abordagem, mas não plenamente desenvolvida. Então isso vai ser muito interessante, porque é um estágio intermediário nesse processo de evolução do homem, certo? Então, o estágio metafísico é caracterizado pelo surgimento do pensamento filosófico. Filosofia, para Comte, é especulação. Especular é você começar a enxergar a realidade a partir da sua própria ideia, né, caracterizada aí por uma concepção subjetiva de análise dessa realidade. Então, está fora dentro dessa concepção, certo? O Comte, então, ele defende um aspecto muito mais positivo, que é o último estágio do desenvolvimento humano, certo? O estágio positivo seria, no pensamento do Comte,
o ápice dessa evolução. Então, o que é o estágio positivo? O que é esse estado positivo? É o indivíduo, por exemplo, abandonar todas as concepções teológicas e metafísicas, pautar sua existência única e exclusivamente pela ciência. Então, a ciência vai ser a única forma de explicação dessa realidade do sujeito, certo? E, obviamente, quando nós pensamos no estágio positivo, estamos pensando numa sociedade plena na satisfação das suas necessidades. A ciência seria responsável por isso. A ciência, ela explicaria todos os fenômenos sociais. Mas aí, essa que é a grande questão, né? A ciência, para que ela possa funcionar e fornecer, dar as respostas que os homens tanto procuram, né, as pessoas tanto procuram, ela deve ser neutra. Ou seja, é como se você fosse, enquanto um pesquisador, entrasse num ambiente e aí você tirasse a sua roupa, a sua subjetividade e incorporasse tão somente a perspectiva do cientista, ou seja, um sujeito que, livre de todas as subjetividades, todos os preconceitos, todas as preconcepções, pudesse estudar com neutralidade, né, com distanciamento, aquilo que interessa. Então, esse é um ponto bastante interessante na concepção do pensamento kantiano, essa divisão da humanidade em 3 estágios, certo? Para reforçar, né, as nossas ideias a respeito do Augusto Comte, eu selecionei 2 questões do Enem e aí vamos trabalhá-las um pouco mais em profundidade. O que eu quero dizer com isso? Fazer da mesma maneira das questões da aula anterior, né? Não é apenas ir na resposta correta, mas saber por que as outras estão erradas, tá? E isso é importante, por quê? Porque muitas vezes os alunos, né, os candidatos, eles erram as questões não é porque não conhecem, não sabem. Não, muito pelo contrário, muitas vezes porque fazem uma leitura equivocada, não apenas do texto de apresentação, como também das alternativas, certo? Então é bastante atenção e é o que a gente vai fazer aqui. Uma boa interpretação do texto já é fundamental, né? Já é um elemento fundamental para o nosso entendimento e para que possamos efetivamente responder tranquilamente as questões. Então vamos lá. A primeira questão, né, tem um texto da Cristina Costa sobre sociologia, então vocês vejam que está bem adequado, né, àquela discussão que nós trouxemos aqui do Comte. E tem, né, eu vou ler com vocês, está aqui o texto dela. O nome positivismo, então está em destaque, tem sua origem no adjetivo positivo, que significa certo, seguro e definitivo. Como escola filosófica, derivou do cientificismo. Lembra que eu falei com vocês a questão do iluminismo, da ideia de razão, de ciência? Então, isso está presente. O iluminismo, como outras ciências sociológicas ou como outras correntes sociológicas do século XIX, está profundamente impregnada desse cientificismo, dessa racionalidade iluminista. Então, todos eles formularam leis, todos eles tentaram interpretar, claro, cada um à sua maneira, mas todos estabeleceram leis que pudessem explicar uma realidade social, tá? Seja ela de neutralidade científica, aplicação das leis da natureza, né, na interpretação dos fenômenos sociais, como também tem o Marx, que já pretende transformar de forma revolucionária a sociedade. Mas vamos lá. Da crença no poder dominante absoluto da razão humana em conhecer a realidade e traduzi-la sob a forma de leis que seriam a base da regulamentação da vida do homem, da natureza e do próprio universo. Leis, regras, certo? Então, atento para os pressupostos do positivismo que estão presentes nesse texto. Tá? Aí coloca, né? Então, já li do texto. Sobre o positivismo, assinale a alternativa correta. O positivismo, teoria criada por Augusto Comte, pregava a sintetização do pensamento e do estudo humano visando a obtenção de resultados claros, objetivos e completamente corretos. Aí temos, o positivismo não derivou de nenhum método de investigação das ciências da natureza, e sim criou seu próprio método investigativo. Está errado isso aqui já está fora.
Então, por enquanto, nós temos a letra A como alternativa correta. O positivismo foi uma teoria criada por Émile Durkheim para explicar os fatos sociais. Esquece, está errado. Né? Já acabamos de ver que foi o Comte, criador do positivismo. Embora o Durkheim beba na fonte positivista para poder formular sua própria teoria sociológica, como nós veremos na nossa próxima aula. O positivismo baseava suas explicações nas explicações teológicas. Uai, se nós vimos logo aqui acima os estágios, se o estágio superior da sociedade humana é o estágio positivo, como é que eu posso formular minhas explicações pelo viés da teologia? Então, está fora. O positivismo não busca certeza de nada. Como não? Se o camarada está pensando, está estabelecendo uma conexão com leis das ciências da natureza, se ele está pensando na perspectiva da racionalidade, como é que ele não quer certezas? Não, está fora. Então, automaticamente, a resposta correta é a letra A. Por que a letra A? Teoria criada por Augusto Comte pregava a cientificação do pensamento. Cientificizar significa racionalizar, transformar isso em ciência, lógica, um elemento, e aí nessa concepção do Comte, neutra, visando a obtenção de resultados claros, objetivos e completamente corretos. Então, os resultados são claros? São. Por quê? Porque não podem ter nenhum tipo de especulação filosófica. Objetivos? Porque são neutros. Você não estabelece nenhum juízo de valor nessas suas observações. E completamente corretos? É para isso que existe a ciência. A ciência, ela busca uma verdade, tá? Claro que a gente pode até discutir esse conceito de verdade, muito provavelmente vocês discutirão isso em filosofia. Mas a ideia de verdade está presente aqui, essa ideia de correção está presente aqui. Por quê? Porque o resultado tem que ser exato. Ele não pode permitir especulações de nenhuma ordem. Então, a alternativa correta é a letra A. Aí passamos para uma segunda questão, Marshall Berman, Tudo que é sólido desmancha no ar, um título bastante interessante, E aí ele vai colocar: ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas ao redor. Lembra a questão que eu falei do trabalho, do conhecimento, da ciência? Está aí. Mas, ao mesmo tempo, ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos. Então, é um caos estabelecido nas sociedades. Mudanças sociais promovem incômodos, certo? A experiência ambiental da modernidade anula todas as fronteiras geográficas e raciais, classe e nacionalidade. Nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade une a espécie humana, porém uma unidade paradoxal, uma unidade de desunidade. Aqui o Berman está fazendo uma crítica a essas concepções positivistas de harmonia. Opa, eu já estou respondendo a questão, Então, o texto apresenta uma interpretação da modernidade que a caracteriza como uma dinâmica social contraditória, uma interação coletiva harmônica, um fenômeno econômico estável, sistema internacional decadente, um processo histórico homogeneizador. É interessante observar que a perspectiva do Berman, e a interpretação que a gente tem em todo esse cenário é exatamente uma interação coletiva harmônica. Por quê? Porque todos os indivíduos, eles de alguma forma se relacionam entre si, e estabelecem uma relação que busca, dentro dessa harmonia, dentro desse contexto, as mudanças, as transformações, mas sempre que é a questão dessa unidade. A modernidade une a espécie humana. Então, a interação coletiva harmônica, embora ele apresente, em alguns casos, que seja uma unidade paradoxal, uma unidade de desunidade. Ou seja, o que quer dizer isso? A unidade de desunidade significa que, mesmo alcançando essa unidade, nós temos elementos que ainda contribuem para uma mudança, ou para uma situação de instabilidade, mas que existem regras, existem leis que mantêm essa sociedade coesa. Tá ok, gente? E aí, com o Comte,
né, nós iremos agora para um outro sociólogo, e aí esse ainda mais importante, mais influente, que é o Emile Durkheim, que vai desenvolver sua teoria sociológica agora para o final do século XIX. Ok, povo? Então, um abraço.